Amém? Queridos, eu vou ser bem breve na nossa mensagem. É uma noite chuvosa, um friozinho. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu vou ler e vocês acompanham, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Amém? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Pai, colocamos diante de ti, Senhor, que tu possas falar, Senhor, ao nosso espírito, Deus. Vem com a tua palavra e nos abençoa. Que somente o Senhor apareça nessa noite e todos os demais apareçam. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de Marcos, assim como os outros evangelhos, ele traça a biografia de Jesus. Cronologicamente, o Evangelho de Marcos é o segundo evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, da maneira composta, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos tem uma peculiaridade. Ele, teologicamente, historicamente, foi escrito por um homem chamado João Marcos, conhecido como Marcos, que não fazia parte dos primeiros discípulos de Jesus. João Marcos já é discípulo de Pedro. A gente vai encontrar no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos uma citação sobre João Marcos. Marcos e sua mãe Maria cediam a casa deles para as reuniões dos primeiros cristãos. Era tipo um ponto de pregação, era um grupo, se juntava, os novos cristãos se juntavam na casa do Marcos. Marcos já é fruto do Evangelho de Jesus. Ainda no livro de Atos, Marcos, ele sai de Jerusalém e acompanha Barnabé e Saulo numa viagem missionária. O próprio Barnabé, Saulo, cita Marcos como uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra no Evangelho. O próprio Pedro, em 1 Pedro, vai tratar Marcos como filho amado, meu filho Marcos.
E é nesse convívio de Marcos e Pedro que Marcos começa a compor o Evangelho, escrever o Evangelho, conversando com Pedro de tudo aquilo que Pedro relatava a ele. E ele começa a compor o Evangelho. Aproximadamente em 64 ali depois de Cristo, em Roma, esse Evangelho é composto, é pronto, é terminado. E toda a linguagem que a gente vê no Evangelho de Marcos, nós vemos uma linguagem onde ele trata de alguns costumes judaicos. Ele traduz algumas palavras do aramaico, ou seja, a ideia dele é fazer um evangelho biográfico da vida de Jesus para outros cristãos, para novos cristãos. E o Evangelho de Marcos, ele vai se deter a 3 temas principais. Ele vai se deter em falar Jesus como Filho de Deus. Ele vai falar sobre os milagres de Jesus. E ele vai falar da salvação produzida por Jesus. Esses 3 temas são os 3 temas principais do livro de Marcos. O texto que a gente acabou de ler vai falar sobre esse tema, sobre um desses temas. O texto que lemos narra um episódio sobrenatural. E eu gostaria, junto com vocês, que a gente pudesse agora se transportar, viajar até aquele dia. Um dia onde tinham discípulos no barco, na proa, na frente, no comando, e Jesus na polpa, dormindo. Aquele dia foi um dia bem corrido. Jesus tinha curado, Jesus tinha pregado, e com o passar do dia, já de noite, ele diz aos discípulos deles: vamos passar para o outro lado. Todos sobem no barco. E como Jesus é 100% homem, 100% Deus, naquele dia Jesus estava cansado. Um dia ministerial forte. Ele estava cansado. Depois que todos entram no barco, Jesus vai até a polpa, a parte de trás do barco, pega um travesseiro, deita a cabeça e dorme. Aqueles apóstolos que estavam com eles, entre eles tinham hábeis marinheiros, podemos assim dizer, pescadores, homens do mar. Inclusive Pedro estava lá. Tinham pessoas ali que, quando foram chamados por Jesus, estavam pescando. Homens que tinham habilidade com o mar e com embarcações. Eles foram fazer uma viagem como qualquer outra, iam apenas atravessar o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, 12 de largura, e tem águas profundas. É um lago de água doce e tem uma peculiaridade incrível: a água lá é morna, bem morna. Naquele dia, a Bíblia diz que de repente ventos começaram a agitar o barco junto com as ondas, e as águas entravam no barco. O Mar da Galileia, ele é rodeado por montes, e acontecia de vez em quando que, quando o vento descia forte demais, trazia a parte fria de cima dos montes, e em contato com a temperatura da água, agitava a água. Então, de certa forma, eles queriam ficar no comando do barco, na proa do barco, porque eles estavam até acostumados com aquilo ali. Mas naquele dia foi demais. Ondas fortes, a Bíblia fala. A água começa a entrar dentro do barco. Os ventos balançam o barco.
Eles estão todos ali, marinheiros, pescadores, discípulos preparados, todos no comando do barco. E a Bíblia diz que Jesus continuava dormindo. Tudo normal. Vento forte, marinheiros no barco, Jesus dormindo. De repente, quando o medo deles se torna pavor, desespero, eles vão até Jesus. Jesus, acorda. Não importa não, que você não quer acordar não. Não te importa que a gente morra. Jesus levanta, repreende o vento. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Depois que Jesus repreende o vento e o mar, Jesus olha para ele e vai repreender eles agora. Por que vocês duvidaram? Homens de pequena fé. E a Bíblia diz que se foi grande bonança, tudo ficou calmo. E aí, a pergunta que eles fizeram é a pergunta que a gente vai fazer essa noite para cada um de nós. A Bíblia fala que eles, tomados de temor, olharam um para os outros e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora pensa comigo. Os caras lá, os discípulos lá, estavam com medo do vento e do mar. Aí agora, levanta-se um homem que acalma o vento e o mar. E surge a pergunta: quem é esse? Já imaginou você estar com uma pessoa e não saber quem é? Você está do lado da pessoa e pergunta: quem é essa pessoa? Eles tinham visto milagres lá atrás, estavam com Jesus no barco, mas quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? E dentre todas as respostas que a Bíblia Sagrada pode trazer de quem é esse, eu só queria tentar, através da Bíblia, junto com vocês, dar 3 respostas. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Essa é a grande pergunta feita naquele dia e hoje. Primeiro, quem é esse? Esse, preste bem atenção no que eu vou dizer. Esse é aquele que enquanto você está no comando, ele está no controle. Glória a Deus. Glória a Deus. E há uma diferença muito grande entre estar no comando e estar no controle. E eu vou te dizer uma coisa: estar no controle não quer dizer interferência no processo todo momento. Não. Vamos lembrar? O barco saiu, bateu o vento, a água agitou, teve a onda, água entrando dentro do barco, e Jesus dormindo. Ele não interferiu no processo não. Ter o controle significa o seguinte: interferir sim no processo, a hora que quiser, quando quiser e no momento que quiser. Isso é ter controle. Não é interferir só no processo, mas é interferir na hora que quiser, no tempo dele, no kairos dele, na hora dele. Pelo controle dele, ele interfere. O controle estava na mão de Jesus. O controle naquela hora estava na mão de Jesus. O controle da sua vida está na mão de Jesus. O da minha vida está na mão de Jesus. Você pode até estar no comando, mas Ele está no controle. Deixa eu te dizer uma coisa. A Terra tem 2 movimentos: rotação e translação. O movimento de rotação é o movimento onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo, levando 24 horas para concluir. Se fosse tirado 1/10 de tempo,
os dias durariam 10 vezes mais, e as noites 10 vezes mais. Ou seja, o que não fosse destruído durante o dia no calor, morreria à noite no frio. Você acha que isso é por acaso? Ou porque ele tem um controle? A Lua está a 384 mil quilômetros da gente, da Terra. Dentre os poderes que ela controla gravitacionais, ela controla o movimento das marés. Pré-mar, baixa-mar. E a gente costuma dizer, né? A maré encheu, a maré secou. Deixa eu te dizer, se a Lua tivesse só a 80 mil quilômetros, as marés inofensivas inundavam a Terra 2 vezes por dia. Agora eu te pergunto, tu acha que essa distância é por acaso ou é controle? O Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da gente. Essa distância consegue favorecer a vida no nosso planeta, a vida humana, animal e vegetal. A manutenção da vida se dá por essa distância. Se a gente tivesse na distância de Mercúrio e Júpiter, todo mundo era queimado. Se tivesse na de Marte ou Vênus, todo mundo morria congelado, não tinha vida. Você acha que essa distância no sistema solar é obra do acaso ou é controle? Se você tem alguma dúvida, abre tua Bíblia aí, João capítulo 1, do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. A Bíblia vai te responder. Ei, está dizendo assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Jesus está no controle da sua vida, está no controle do seu barco, está no controle. Jesus está no controle. Você pode estar no comando. Jesus está no controle. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre a resposta dessa pergunta do quem é ele. Um homem chamado Zaqueu obteve essa resposta. A Bíblia fala que Zaqueu era um publicano e rico. Ele colocou no coração que queria ver Jesus, mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Aí ele teve uma ideia: vou subir num poste bem alto, quando ele passar eu vejo. Esse era o comando da vida de Zaqueu. Aí Jesus, que tem um controle, chega embaixo do poste, olha para cima, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Jesus está no controle. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Muita gente começa a falar, por que que Jesus vai para a casa de um pecador? E lá Jesus dá a oportunidade de Zaqueu falar. E Zaqueu começa a falar: olha, Senhor, eu pequei, se eu defraudei as pessoas aqui, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus olha para Zaqueu, olha para todo mundo, diz: olha, hoje chegou salvação nessa casa. Zaqueu soube quem era ele. Vocês querem saber quem é ele? Vou te contar. A Bíblia fala que Jesus estava no templo escrevendo no chão, quando de repente chegaram com uma mulher pega em flagrante adultério, colocaram ela exposta para todo mundo ver, chegaram até Jesus e com pedras na mão
nas mãos, disseram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei, a gente tem que apedrejá-la até a morte. O que é que o Senhor diz? Jesus continuou escrevendo. E aquela mulher lá, pensando que já ia ser destruída, morta de tanta pedrada, eles continuaram a perguntar: Senhor, o que é que tu falas? O que é que tu dizes? Jesus se levantou, olhou para ela, olhou para eles e disse: quem dentre vós não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Queridos, para analisar. Naquela hora, Jesus deu uma oportunidade para todo mundo. Todo mundo teve uma oportunidade naquela hora, porque a palavra de Deus vai dizer que eles, do mais novo ao mais velho, fazendo um exame de consciência, largaram as pedras e foram embora. Todos ficaram com a consciência pesada, só ela se arrependeu. Ela ficou. Ela ficou. Quem é esse? Ela conheceu quem era esse. Jesus chega para ela e fala: mulher, cadê os que te acusavam? Não sobrou ninguém, Senhor, os que me condenavam. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Meu Deus, glória a Deus. Você quer saber quem é esse? Deixa eu te dizer. A Bíblia fala no mesmo livro de Marcos que Jesus estava numa casa e várias pessoas queriam chegar até ele. E eram várias pessoas, multidões, a ponto de prender até a porta. Ninguém conseguia chegar mais. Dentre esses, a Bíblia fala que 4 homens, com mais um paralítico, foram até o lado da casa, subiram o paralítico, destelharam a casa e desceram o paralítico até onde estava Jesus. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, diz a Bíblia: e vendo-lhes Jesus a fé daquele homem, daqueles homens, praticamente se materializou, né? Vendo-lhes a fé, olhando para o paralítico, disse: perdoados são teus pecados. E todo mundo ficou meio que sem entender, né? Rapaz, depois de um sacrifício desse, subi, destelhei, desci o homem. Talvez depois de tudo isso, esperasse, fique logo em pé, saia correndo. Perdoado são teus pecados. E alguns começavam a murmurar em seu coração, dizendo: quem é esse que perdoa, se não é só Deus que pode perdoar pecados? A Bíblia diz que Jesus, por conhecer o coração deles, olhou para todo mundo e disse: olha, o que é mais fácil dizer a esse homem: perdoado são teus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda? Mas para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder, tem controle, tem autoridade em perdoar pecados, eu te digo: levanta tua cama e anda. Glória a Deus. Quem é esse? Ele conheceu quem era esse. Quem é esse? Esse é o que em João capítulo 1, 29 vai dizer assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Esse é o que tira o pecado do mundo. Esse é quem, independentemente da condição econômica, social de Zaqueu, da condição moral daquela mulher, ou da condição física daquele homem, tirou o pecado do mundo. Muitas vezes queremos nos aproximar de Jesus de uma forma apenas a cumprir o nosso desejo.
paralíticos apenas querendo andar, cegos apenas querendo ver. Mas Jesus é muito além. A cegueira do pecado é muito pior. A paralisia do pecado é catastrófica. Ele veio primeiro perdoar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro e por último, quem é esse? Quem é esse? O que eu analiso nesse texto, e já me vi muitas vezes cometendo esse mesmo erro, e foi o erro daqueles discípulos naquele dia, e muitas vezes é nosso erro. Estava tudo muito claro, mas eles cometeram um erro que eu cometo, um erro que você comete. Volta lá o texto que a gente leu, Marcos 4, só o versículo 35. Marcos 4, 35. Marcos 4,35 vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. O erro que eles cometeram, o medo que eles tiveram, o erro que eu já cometi, o medo que às vezes eu tenho, é de esquecer isso. Jesus não disse: vai na frente, eu encontro lá. Jesus não disse: deixa eu ir, depois vocês vão lá me seguindo. Não. Passemos. Vocês podem até estar no comando, na proa, mas eu estou no controle, na polpa. Querido, eu não sei como é que você veio aqui hoje. Eu não sei qual é o problema, a bronca que você está. Mas Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer o seguinte: você não está só. Está bem claro, passemos até o outro lado. Ele vai passar com você. Ele está passando com você. Pode estar doendo, pode estar difícil, pode estar escuro, mas Ele está com você. Ele está passando com você. E deixa eu te dizer uma coisa. Em Mateus 28, o verso 20, a parte B, responde a nossa terceira pergunta: quem é esse? Esse é aquele que está convosco todos os dias de vossas vidas. É uma promessa dele. Ele está com a gente todos os dias da nossa vida. Não importa o problema, você pode estar no comando, ele está no controle, pode estar tudo difícil, mas ele está no controle, ele está passando com você. Pode parecer que não vai dar certo, mas já deu certo. Escuta bem o que eu vou te dizer, presta bem atenção. Ter Jesus no barco não é sinônimo de ausência de dificuldade, mas é a certeza da vitória. Glória a Deus. Não, você não entendeu não. Ter Jesus no teu barco não é a ausência do problema, mas é a certeza da vitória. Dá um glória a Deus, meu irmão. Você pode estar passando o que for, Deus está contigo. Jesus vai passar com você. Glória a Deus. Eu queria agora, assim como no comecinho eu falei, olha, vamos agora viajar. E vocês, eu vi a atenção que vocês, parece que vocês foram para aquele barco e viveram aquele momento. Amém, glória a Deus. Mas eu queria agora
que ao invés de a gente viajar para o passado, você agora pensasse no seu presente. A gente começasse a pensar assim, vamos lá, nesse grande mar da vida, do mundo, das coisas que nos rodeiam, tem um monte de vento. Tem hora que o mar está agitado, e ali está o barco da sua vida. E nesse barco da sua vida, você está na proa, porque você está no comando. O nome disso, livre-arbítrio. Você tem um comando. Você tem um comando do processo. Você tem as escolhas. Mas na polpa tem Jesus, que está te chamando para juntos atravessar os problemas. Eu não quero aqui te iludir e vender um evangelho mamão com açúcar, tudo vai dar certo. No mundo vocês vão ter tribulações, diz Jesus, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Volto a dizer, não é a ausência do problema, mas é a certeza da vitória. E Ele quer ter o controle total da sua vida.